Boa noite a todos. Hoje, no dia 13 de julho de 2020, às 19 horas e 32 minutos, damos início na 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sapezal. Quero aqui cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, a população que nos acompanha pelas redes sociais. Registro a presença de todos os vereadores. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano de 2020. Peço para a vereadora Rose fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite. Vamos meditar em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Conforme o que determina o artigo 127, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, eu coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovada a ata da 15ª sessão ordinária, realizada aos 6 dias do mês de julho do corrente ano. Leitura do ofício de número 122 de 2020, recebida do gabinete do prefeito municipal de Sapezal, senhor Valcir Casagrande. Boa noite a todos. Ofício número 122/2020, gabinete do prefeito, Sapezal, Mato Grosso, 8 de julho de 2020. Ao ilustríssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Assunto: envio de leis. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos e devido acatamento, utilizamos-nos dos presentes para envio de leis. Lei número 1551/2020 dispõe sobre a aprovação do loteamento Jardim Irene e da outras providências. Lei número 1552/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir o projeto atividade na Lei Municipal número 1385/2017. Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. No anexo de metas e prioridades da Lei nº 1500/2019, LDO 2020, e no quadro de detalhamento das despesas presentes na Lei Municipal nº 1525/2019, LOA 2020. Criando crédito especial no Orçamento Geral do município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, e da outras providências. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Hoje nós temos os nobres vereadores que se inscreveram para que faça uso o uso da tribuna. Vou fazer a ordem dos oradores conforme sorteio. Para que faça uso da tribuna pelo tempo máximo de 8 minutos, eu convido o vereador José Carlos. Boa noite aos colegas vereadores e todos que nos acompanham. Senhor presidente, posso afastar a máscara um pouco para ficar melhor a fala? Então, hoje eu quero usar a tribuna para falar de um mau esclarecimento que foi feito nos grupos
até por parte de grupos aí de WhatsApp que usaram a minha fala, que hoje eu tive semana passada conversando em algum grupo, e pessoas que para mim sem caráter, pessoas que distorcem as conversas que a gente fala de uma forma e eles querem fazer de outro, para mim politicagem, para me derrubar, para me destruir politicamente. Só que tem várias conversas que eu falei que elas foram distorcidas, aonde eu citava, a gente estava falando, eu e um amigo meu, muito conhecido aí, o Nene, a gente estava falando em uma simples brincadeira de um grupo, aonde gerou uma polêmica inteira no nosso município, aonde as pessoas me criticam por eu falar do lado do Portal do Futuro. De maneira alguma, eu denigri, de maneira alguma, as pessoas que ali cuidam das crianças, que aquelas crianças estão ali, eu me referia por irresponsabilidade dos pais, pois não cuidarem direito de seus filhos, aí onde o Conselho Tutelar pega, leva essas crianças para o Portal do Futuro. Mas em momento algum eu denigri as pessoas que ali são cuidadores das crianças, criança que está vulnerável, às vezes o pai ou a mãe deu algum problema, o Conselho vai lá e retira essa criança, leva para o Portal do Futuro. Estava se referindo a esse tipo de diálogo, né? Aí onde o rapaz falou assim, Zé, eu vou apostar a minha caminhonete na tua. Mas não tinha nada a ver com a história que estão falando ali, que eu sou contra, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, de maneira alguma. A única coisa que ele falou, que se ele ganhasse a caminhonete minha, ele daria para o Portal do Futuro. Aí foi aonde eu entrei com a minha fala e falei, não, se eu ganhar a sua caminhonete, eu vou doar para a Associação dos Pescadores Sapezalense. Mas sim, numa simples brincadeira, nunca imaginei que ia dar essa repercussão com pessoas de mau caráter, que os áudios foram distorcidos, foram montados os áudios, são 5 áudios, de maneira alguma eu agravei o pessoal do Portal do Futuro, e peço desculpa ao pessoal do Portal do Futuro, porque eu falei assim, chega do município estar sustentando pessoas ali, almoçando e jantando, mas eu simplesmente por falar, de maneira alguma eu me referi à criança, ou denigrir a imagem de alguém, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Quando o prefeito mandou aquele projeto que era para nós fazer aquela doação para o Portal do Futuro, eu fui um dos primeiros a votar. Eu votei a favor. Nunca, de maneira alguma. Eu só falei que eu sou contra a irresponsabilidade dos pais, porque as crianças que vão para ali, pessoas que estão sofrendo maus trato, abuso. Então, o Conselho Tutelar retira essas crianças e leva para lá. Então, eu fui infeliz em algumas colocações que eu falei, e peço desculpa às pessoas que estão à frente do Portal do Futuro, porque de maneira alguma eu sou contra o Portal do Futuro. O Portal do Futuro existe em outras cidades, não só aqui em Sapezal, para guardar essas crianças que quando estão em estado de vulnerabilidade, então elas são acolhidas. E eu por uma simples brincadeira de grupo de WhatsApp, falei uma brincadeira e nessa está repercutindo em nosso município. Cara, são pessoas que para mim não têm caráter, mas amanhã eu vou tomar providências, eu vou procurar a justiça, vou procurar meu direito. Eu tenho os áudios de quando eu falei, da maneira que eu falei, de pessoas de mau caráter, aproveitando para fazer politicagem e querendo me queimar perante a sociedade. Mas se eu falei alguma coisa que as pessoas do Portal do Futuro não gostou, peço desculpa, mas de maneira alguma sou contra o Portal do Futuro. O Portal do Futuro está ali para acolher essas crianças e parabéns. E eu de maneira alguma, eu fico indignado das pessoas que não têm caráter e se aproveitam para denigrir a imagem dos outros. Para mim é irresponsável. Eu não sou contra de maneira alguma. Só que eu acho que o cara tem que botar a cara, não fazer fake, mas amanhã eu vou procurar a delegacia civil, vou registrar um boletim de ocorrência, porque distorceram as conversas que eu falei no grupo. Fizeram de mau caráter mesmo, para me atingir, para me denigrir, pessoas me xingando e falando que eu não sou pai. Eu tive criança, cara, mas eu tenho a minha responsabilidade com meus filhos. Mas deixo aqui a minha indignação por parte de pessoas que para mim não têm caráter. Eu só estou indignado da maneira que eu fui tratado, estou sendo tratado. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Convido agora para fazer o uso da tribuna pelo tempo máximo de 8 minutos, o vereador Chapadinha. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para a gente tirar a máscara.
Boa noite, colegas vereadores, todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero aqui aproveitar o momento e parabenizar a Ana Paula, do hospital, e também toda a equipe da saúde, os médicos, enfermeiras, pelo excelente trabalho que estão fazendo, e também o secretário de saúde, com a sua equipe da saúde, médicos, enfermeiros, que estão fazendo um trabalho de excelência. E também parabenizo o prefeito Valci Casagrande pelo seu trabalho, a preocupação com a nossa população e também com a economia do nosso município. Quero falar, senhores colegas vereadores, que eu fiquei muito chateado, muito triste com a fala do nosso colega vereador Manuel Nascimento, nesses últimos dias em redes sociais, onde ele fala, diz que o prefeito está trabalhando de forma errada no combate à pandemia. Todos nós sabemos que o nosso colega, ele não participa das reuniões, ele não sabe o que está acontecendo nos debates. Creio que cada um dos demais colegas vereadores já sentaram, já conversaram, já discutiram sobre o assunto, e o mesmo fala da má gestão. Achando pouco, fala também de nós, vereador, dizendo que nós erramos por deixar o prefeito governar da forma como ele está governando. Vereador, se tem alguma coisa de errado, o senhor é vereador, então o senhor pode denunciar, porque se o senhor não denunciar, o senhor é conivente, o senhor é omisso. Então, se tem alguma coisa de errado, pode mostrar. O senhor fala que o prefeito ficou 3 anos sem fazer nada, apenas tapando buraco e fazendo maquiagem. Ele tapou buraco e foi muito, não foi pouco não, foi muito buraco que ele tampou, que a sua gestora de estimação deixou, né? E aí o senhor não cobrava. O senhor diz que é só o senhor cobrar, o prefeito vai lá e faz. Então o senhor é culpado da prefeita não ter construído, não ter feito, porque o senhor não cobrou, já que sua cobrança é milagrosa, é poderosa, então por que o senhor não cobrou para ela administrar de forma como o senhor cobra essa gestão? Porque, pelo que eu percebo, o senhor não gosta de político honesto. O senhor fala mal do nosso presidente, o senhor fala mal do nosso gestor, de tudo está errado. Mas sabe por que está errado, senhor? É porque o senhor não acompanha, o senhor não participa das reuniões, o senhor não conversa com o secretário. É por isso que o senhor fala que nós estamos errados e o prefeito está errado. O senhor fica falando nas redes sociais, dizendo que o prefeito está fazendo maquiagem. O prefeito não faz maquiagem. O que o prefeito faz é consertar, fazer essas reformas que deveriam ter sido feitas há muito tempo e não fizeram. Então eu digo ao senhor, aonde é que o senhor estava esses anos todos que o senhor não cobrou para fazer esse serviço? Então, colega vereador, eu acho que o senhor está faltando com a verdade para a nossa população. Maquiagem são aquelas postagens, o senhor sabe quais são as postagens que o senhor posta aí. Porque enquanto está fazendo o que o senhor quer, tudo bem, está tudo perfeito. O senhor nem precisa mais de óculos, está tudo perfeito. Mas se não fizer, o senhor quer seu óculos de volta. Só que aí o senhor não enxerga mais como o senhor enxergava, o senhor enxerga como urubu. Está ali, a vaca gorda e a magra, o senhor enxerga só a magra. Então, a construção está bem ali, mas o colega não consegue ver a construção. Ele só vê os entulhos, os cacos, mas não consegue ver a construção. E ainda aposta para a sociedade, querendo iludir a sociedade. Então, colega vereador, eu peço que o senhor mude a sua conduta, o seu comportamento. O senhor nos chama de inocente. O senhor fala que nós entramos aqui com muita inocência. Nós não fomos inocentes não, vereador. Nós simplesmente não aceitamos o senhor nos manipular, o senhor nos dominar para fazer a política que o senhor sempre fez. Nós resolvemos fazer uma política diferente, uma política de unir força e não de medir força, porque antigamente mediu a força para conseguir os seus desejos, os seus anseios. Então eu acho que o senhor deveria nos respeitar e criar vergonha na cara e procurar falar a verdade. Tá bom, senhor vereador? Eu estou muito indignado com a sua fala. Outra coisa, o senhor diz que nós deixamos a desejar, deixamos o prefeito administrar as duas casas. O senhor faltou com respeito com essa casa, o senhor faltou com respeito com o presidente da casa, tanto o anterior como o atual. O prefeito nunca administrou. Isso é uma inverdade. E para mim, no meu entendimento, inverdade é mentira. E quem fala mentira é mentiroso. Então eu peço ao senhor que o senhor se retrate, que o senhor pense 2 vezes antes de falar de nós. O senhor nos chama de fraco.
fraco. O senhor fala que o legislativo, ele ficou sem a independência. O senhor falta com respeito com esta casa. O senhor falta com respeito com nossos vereadores, com nossos colegas. Isso não é atitude de um líder. O senhor tem pretensão de ser prefeito, mas eu quero falar para o senhor qual é o perfil, a qualidade que a sociedade quer um prefeito. É um prefeito que sabe administrar, um prefeito honesto, um prefeito que não gosta de mentira, um prefeito bom administrador. E aqui, colega vereador, eu lhe dou um conselho. Abandona a mentira, abandone a vaidade e a hipocrisia. Porque o papel de um líder, ele tem que ter confiança, as pessoas têm que confiar nele. Então aqui é um conselho para o senhor: ande com a verdade, somente com a verdade. Porque eu lhe digo uma coisa: se for para o Sapezal ter um político, ter um prefeito que não tenha as qualidades do nosso prefeito Valci Casagrande, que é honesto, trabalhador, bom administrador, sabe ouvir, respeita o dinheiro público, é transparente. Então são com essas qualidades que nós queremos um prefeito. Porque se não for com essas qualidades, eu faço uma oração e peço que Jesus nos livre dessa tragédia, que Jesus nos livre deste caos. No nome de Jesus eu faço essa oração, porque eu digo ao senhor que não sei qual é a sua intenção de o senhor falar mal do nosso vereador, falar mal desta casa, dizer que o prefeito manda nas duas casas. Isso é uma calúnia, isso é uma defamação, isso é um desrespeito. O senhor está abusando da nossa consideração. O senhor poderia ser um ótimo conselheiro para nós, mas não, o senhor exigiu um outro caminho, o senhor se conduziu por um outro caminho. Eu peço ao senhor, colega vereador, não queira para o seu currículo o título de mentiroso. Não queira, é um conselho, não queira o título de mentiroso no seu currículo, para que as pessoas lhe olhem e lhe digam: lá vem o mentiroso, ou aqui está o mentiroso, ou o senhor se olhar no espelho e dizer: eu estou vendo um mentiroso. Então é um conselho que eu lhe dou: abandone a mentira, abandone a vaidade, abandone a hipocrisia e ande com a verdade, porque assim o senhor será respeitado. Assim, colega vereador, o senhor pode ser um conselheiro e não odiado, porque confesso para o senhor que o senhor continuar com o seu comportamento, para mim o senhor será uma vergonha. Eu não aceito o senhor nos denegrir. Se o senhor quer aparecer, só para concluir, senhor presidente, 1 minuto. Se o senhor está falando essas coisas para a mídia com o intuito de iludir, em trazer algum benefício para si, o senhor está enganado. A sociedade, ela é inteligente. Agora, se o senhor quer se aparecer, o senhor põe uma melancia, bota na cabeça, fica na esquina pulando com ela, quem sabe o senhor se aparece muito mais. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Senhor presidente, existe calúnia, ofensa, injúria e defamação. E eu quero que o senhor faça análise dessa palavra vergonha na cara. O senhor tem, isso foi feito, falou dentro da Câmara de Vereadores, dentro do plenário. Eu quero que o senhor presidente faça uma análise disso e veja o que pode acontecer. Viu, senhor presidente? Eu tenho muita fé no seu trabalho e queria dizer, senhor presidente, quando eu falo do meu jeito... Então tá bom, nobre vereador, vou tomar o conhecimento juridicamente disso, das leis, e será tomada as providências cabíveis. Eu passo agora a presidência dessa mesa ao nosso vice-presidente, senhor pastor Adilto, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhores vereadores e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Convido o vereador senhor Osmar Favino para fazer uso da tribuna pelo prazo máximo de 8 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores. Eu também vou pedir licença aqui para retirar a máscara, porque a fala fica um pouco melhor aqui.
Bem, nobres colegas vereadores e demais cidadãos, pessoas sapezalenses que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, o uso da tribuna de hoje é só para agradecer, de gratidão, porque eu quero agradecer aqui imensamente primeiramente ao presidente da Energisa, o senhor Riberto, o diretor da Energisa, o senhor Valdenilson, e o superior, que é o senhor Hélio Tangará da Serra, porque nesse domingo, dia 12 de julho de 2020, às 5 horas da manhã, foi energizado os novos transformadores da energia, que veio aqui, que nós tivemos aquela reunião, audiência aqui na Câmara Municipal, e que o mesmo presidente da Energisa se comprometeu em fazer essas melhorias na nossa subestação. Portanto, ontem foi então transformado aqueles que a gente tinha um estabilizador ali, que era de 10 MVA, e ontem foi passado para 30 MVA. Então a gente triplicou essa nossa energia. E o que é melhor ainda, que esse de 30, ele foi colocado novo. Aquele que gerava, que era de 10 mil, permaneceu ali de sobressalência, de reserva, que numa emergência ele ainda ele será utilizado. Então isso significa que nós quase que quadriplicamos a capacidade da nossa energia de Sapezal. Então isso aí é um feito muito grande que a gente teve. Agradeço aqui imensamente a todos nós, colegas vereadores, que todos nós participamos disso de uma forma direta e indiretamente, cada um nos seus espaços que teve. Quero agradecer também o prefeito municipal, que também se empenhou nisso, a nossa secretária de Indústria e Comércio, a Jocélia, que ajudou muito naquela questão da audiência, e principalmente, eu não poderia deixar de agradecer aqui o deputado Carlos Avalone, que foi o intermediador de toda essa conversa, desde o início da nossa reunião, que a gente foi em Cuiabá, na audiência aqui, e toda a gente sempre cobrando ele cobrando o Riberto. Então ele foi realmente o intermediador disso tudo, e hoje, graças a Deus, Sapezal pode contar que tem uma energia de qualidade, e a gente sabe que isso traz benefício para toda a população de modo geral, principalmente para a zona rural, com os nossos empresários do agronegócio, onde tem os seus armazéns, as suas algodoeiras. Isso aí vai tranquilamente parar com aquela oscilação e aquelas quedas de energia, porque a gente tem energia sobrando, graças a Deus. Mas isso beneficia a população de um modo geral. A questão da indústria ali, Tex Norte, do Vaguinho também e do Filé, que também sofria imensamente, que trabalhava basicamente com 50% da produção, porque quando dava um pique de energia, eles demoravam 3, 4 horas para retomar o trabalho. E isso aí tudo é perca de tempo. Então isso, se Deus abençoar, não vai acontecer mais. E até nós também, todo o pessoal do comércio, do modo geral, a toda a população, que a gente, muita gente aí que queima os eletrodomésticos com essas oscilações de energia, a gente perdia televisão, geladeira, enfim, um monte de equipamentos eletrodomésticos que era queimado por essa questão de oscilação. Isso, graças a Deus, a partir de agora, como o Valdenilson, que é o diretor que estava aí presente ontem, disse que ainda tem alguns reparos, algumas coisinhas para fazer nas redes, mas isso aí é coisa simples e fácil, e vai retomar esse serviço. Então, gente, meus amigos, colegas, eu quero agradecer a todos vocês de coração mesmo, porque isso é uma vitória nossa, porque eu falei ainda hoje com o pessoal da Energisa, e essa nossa subestação já tem aproximadamente 20 anos que não conseguia aumentar um kVA a mais na subestação, e nós conseguimos esse feito. E hoje nós temos aqui energia, segundo eles, para tocar Sapezal por aproximadamente aí mais 15 ou 20 anos pela frente, que nós temos a energia. Hoje, daquilo que nós estávamos trabalhando com 10 MVA, hoje nós temos basicamente 40 MVA à disposição nossa.
Então, isso é um feito muito grande, isso é o mérito nosso, da nossa gestão de um modo geral. Quero agradecer a todos mesmo de fundo do coração. Então, a gente sabe que isso, então, o meu uso seria isso, agradecer a toda a equipe, o grupo da Energisa, que não mediram esforços, que confesso que eu achei que, por motivo da pandemia, talvez o senhor Roberto não ia cumprir aquela promessa que ele fez naquela audiência. Mas mesmo com toda a pandemia, com toda essa dificuldade, ele fez questão de nos ajudar. Isso a gente tem que tirar o chapéu, sou grato por isso e Deus que abençoe. E vamos agora fazer uso dessa nossa energia, correr atrás de novos empreendedores para o nosso município. E também quero deixar aqui a fala que por força do nosso regimento interno, nossa lei orgânica, nós temos aqui agora um período de recesso. Só quero dizer para toda a população e aos nobres colegas vereadores que esse recesso vai ser cumprido simplesmente para cumprir a legislação, mas que nós estamos aqui sempre de pé e à ordem e de prontidão, porque se o município precisar de qualquer emergência para combate ao Covid, nós estaremos, e assim que se for solicitado, ou chamaremos para uma reunião extraordinária para que assim deliberar sobre qualquer assunto. Nós vamos estar só no dia 27, que era para ter uma sessão e não vai ter, e lá passa para o dia 3 de agosto. Então, é uma sessão que é um período muito curto, mas nós estamos aqui. Se for necessário, fé em Deus, com certeza, nós estamos aqui, nós não vamos deixar em nenhum momento de atender uma demanda ou uma exigência para ajudar a nossa população de Sapezal, tá bom? Mais uma vez, meus agradecimentos e tenhamos todos uma boa noite. Retorno os trabalhos ao senhor presidente, vereador Osmar Favini. Bem, é o que a gente tinha para o pequeno expediente. Passamos então agora para a ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão em Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao veto integral do projeto de lei de número 012 de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Veto ao projeto de lei número 12/2020. Projeto de lei número 12/2020 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1053/2013 e da outras providências. Recebemos, para manifestação em cumprimento do artigo 112 do Regimento Interno, o veto do excelentíssimo senhor Osmar Aparecido Favini, excelentíssimo prefeito, ao projeto de lei 12/2020, protocolado tempestivamente em 30/6/2020 na Câmara Municipal. Projeto de lei 12/2020 ingressou na casa em 25/5/2020 e foi aprovado na sessão ordinária no dia 8 de junho de 2020. O projeto de lei em referência visava criar uma norma de transição na lei em vigor para possibilitar a evolução na carreira dos profissionais da saúde ocupantes do cargo de auxiliar de consultório dentário odontológico, auxiliar de laboratório e auxiliar de enfermagem, visto que foi detectada a discrepância na evolução da tabela horizontal dos referidos cargos, conforme consta na Lei Municipal 1053/2013, que rege o assunto.
Após protocolado e estando na fase de tramitação de maneira regular, inclusive com parecer favorável do setor jurídico da Câmara, houve a votação e aprovação do projeto de lei na data 8 de junho de 2020 e remetido autógrafo ao Executivo para o cumprimento do ciclo com a sanção do texto. O Executivo vetou integralmente o projeto de lei, apresentando suas razões, mediante ofício número 106/2020, de 13 de junho de 2020. As razões do veto não foram propriamente por motivos intrínsecos do projeto de lei, cujos direitos à evolução nas carreiras foi reconhecido aos servidores pela forma instituída na proposição de iniciativa do Executivo e confirmado pelo Legislativo. Mas assim, pelo fato de surgir a Lei Complementar Federal número 173/2020, de 28/5/2020, onde proibiu a concessão a nível nacional e para os órgãos públicos, em todas as esferas, qualquer aumento, benefício ou complemento salarial, a qualquer título, até a data de 31 de dezembro de 2021. Motivo pela conhecida pandemia Covid-19. A própria Lei Complementar 173/2020 estabelece algumas exceções onde poderão ser admitidos acréscimos nas despesas pessoal, mas não abarca a hipótese do projeto de lei municipal, pois esta se enquadra entre as condições proibidas, de acordo com o contigo do seu artigo 8º, no inciso 3, abaixo transcrito. Artigo 8º, na hipótese de que se trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 ficarão proibidos até 31 de dezembro de 2021 de: inciso 3, alterar a estrutura de carreira que impede o aumento de despesa. O veto do excelentíssimo prefeito foi considerado pertinente em parecer jurídico número 10/2020, do advogado da Câmara Municipal, onde, ao final da análise, opinou pela manutenção do veto pelos membros do Poder Legislativo, documento juntado ao processo. Esta comissão considera 3 tópicos que passaremos a relacionar para fim da rejeição do veto, de acordo com nossa conclusão ao final do parecer. 1. Existe previsão na lei orçamentária, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano em curso, número 1500/2019, para alteração da estrutura de carreira que possibilita a concessão da readequação salarial dos cargos discriminados no projeto de lei, objetivo do presente estudo, e ora vetado pelo excelentíssimo prefeito municipal. E, por consequência, essa despesa foi considerada ou está dentro do limite previsto à despesa pessoal do Orçamento Geral do ano de 2020. Abaixo transcrevemos o dispositivo que nos referimos da LDO. Artigo 33. Na programação das despesas com pessoal, ficam o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizados a incluir custos com readequamentos de servidores a bônus adicionais por tempo de serviço, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estruturas de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal mediante a realização de concurso público ou processo seletivo, ou ainda, decorrente de reajustes
o aumento do vencimento dos servidores, em cumprimento ao disposto no artigo 169 da Constituição Federal, observadas as limitações impostas pela Lei Complementar número 101/2000, e desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas no anexo 2 desta lei. 2. Ao observarmos a memória de cálculo apresentada junto ao projeto de lei, vemos que percentual da despesa comprometida com a folha de pagamento do Executivo vem se reduzindo nos últimos 12 meses, em confronto com a receita corrente líquida. Pois se considerarmos o intervalo de maio de 2019 a abril de 2020, em apenas 2 meses, de maio de 2019 a março de 2020, o percentual de comprometimento foi inferior ao apresentado em abril de 2020, 45,24%. Que é considerado como referência para suportar os gastos relativos do projeto de lei, ou seja, 0,03% do impacto orçamentário no ano em curso e 0,04% nos 2 anos subsequentes. Portanto, mesmo que se considere esse percentual quase insignificante de impacto, comparativamente ao total da folha de pagamento, ainda assim a despesa com pessoal vem regredindo em relação à RCL, intervalo considerado, ou na mesma forma a RCL vem evoluindo em relação a despesas de pessoal, o que, na prática, representa o mesmo efeito para fins de raciocínio apresentado, que é a margem positiva suficiente para suportar o aumento do gasto pretendido. 3. A modificação na estrutura de carreira correspondente aos cargos declarados do projeto de lei vem corrigir uma distorção efetivamente apresentada, explicada no texto da mensagem 012/2020 que acompanha o projeto de lei. E tal distorção, a nosso ver, não pode permanecer até dezembro de 2021, que é a data vista para cessarem as determinações de Lei Complementar Federal 173/2020, prorrogando inconsistência, ainda mais prejuízo experimentando por aquele servidor devido à inconsistência visível da tabela de promoção horizontal das suas respectivas classes. Desta forma, considerando os argumentos lançados anteriormente, o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final expõe parecer no sentido da rejeição do veto, lançado pelo excelentíssimo prefeito municipal ao projeto de lei 012/2020, estando sujeito à avaliação dos demais membros da comissão e posteriormente levado ao exame de plenário desta Casa. Assim, relato e assino. Sala da sessão da Câmara Municipal de Sapezal, aos dia 9 do mês de julho do ano de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, Márcio Jorge Bonifácio. Presidente, com o relator, Rosiane Aparecida Francisco. Membro, com o relator, Manuel Nascimento da Silva. Apreciação e votação em turno único o veto integral do projeto de lei de número 012 de 2020. Eu coloco em discussão o veto do projeto. Com a palavra, o vereador Márcio. Boa noite a todos os colegas e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Colegas vereadores, eu quero aqui só falar um pouco sobre o porquê que essa comissão sentou, estudou e optou por derrubar o veto. Nós estamos aqui falando de servidores públicos que, ao ingressar no seu concurso, o edital dizia que a escolaridade mínima exigida era ensino fundamental. 2013, foi feito um novo concurso onde alterou
essa escolaridade para ingressão, então exigindo-se ensino médio. Diante dessa alteração, esses servidores, eles ficaram impedidos de fazer sua progressão horizontal na carreira. Eu entendo que isso é direito adquirido, estabelecido no plano de carreira, e eu entendo que ao analisarmos as questões orçamentárias do município, a receita corrente líquida do município, tendo em vista que o percentual que nós temos hoje com a folha de pagamento, ela está bem abaixo, o município não corre risco, o impacto irrisório, como foi visto ali, de 0,3 para o ano e 0,4 para o ano subsequente, eu entendo que nós não temos o direito de postergar ainda mais o prejuízo que esses servidores já vêm sofrendo em relação dessa alteração lá no edital para o concurso de 2013. Sendo assim, eu entendo que nós temos que derrubar o veto para que seja garantido esse direito ao servidor que está ali no dia a dia, fazendo enfrentamento na saúde. Penso que agora, nesse período que nós estamos vivendo, um período de pandemia, esses servidores estão lá dentro das unidades de saúde, fazendo o contato direto com as pessoas que vêm apresentar qualquer tipo de crise de respiração aguda. Eu não entendo que nós temos que fazer a manutenção do veto. Eu acho que nós estamos aqui para defender o direito do cidadão do município de Sapezal, e essas pessoas são, além de cidadãos, são servidores públicos que trabalham para girar essa máquina pública que é a Prefeitura Municipal e os seus órgãos. Então, penso que eles já têm esse direito, já foi reconhecido pela Prefeitura, a Prefeitura já reconheceu o direito desse servidor, tanto que enviou para nós aqui, para essa casa, um projeto de lei garantindo esse direito. O que não se esperava é que, diante dessa pandemia, viesse esse impedimento provisório, porque ele tem um período para essa lei, ela prevê um período para que não haja esses benefícios na carreira. Mas nós já tínhamos reconhecido. Esse projeto já estava aqui com parecer favorável. Eu penso que nós temos que sim garantir o direito desses servidores. Por isso eu peço aos colegas que apoiem a decisão da comissão e que dê esse direito que é reconhecido a esses servidores. Muito obrigado a todos. Com a palavra a vereadora Rose. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população a qual está nos assistindo. Parabéns, vereador Márcio. Acho que você falou, eu me tornaria até repetitiva se fosse exatamente isso. As pessoas que ali trabalham, principalmente nesse momento, você não ser reconhecido, um direito que desde 2016, um erro ocorreu pelo nosso município, que ficou tanto tempo, quando foi colocado o plano de carreira de todos os servidores públicos, você não poder progredir na sua profissão, porque lá um concurso foi feito para o ensino fundamental, e hoje você vê essa progressão deixando de lado. A gente entende a situação, né? O Covid veio num momento que nos deixou totalmente assustado, mas eu acredito também que quando o governo federal ele colocou lá, são afetados pela calamidade pública decorrente à pandemia. Eu acredito que Sapezal, com a graça de Deus, nós estamos muito longe de calamidade pública. Nós não vamos, é muito ilusório a porcentagem que vai atingir você dando esse direito adquirido dessas servidores que estão ali todos os dias dando o seu melhor nas unidades de saúde. Então, assim, eu estou junto com o parecer para a gente realmente derrubar esse veto, garantir esse direito tão necessário nesse momento. Então, assim, você está incentivando, você está... a gente não pode realmente postergar de jeito ou maneira um direito que esses servidores têm adquirido há muito tempo. E se a gente não fizer isso, quando vai ser?
2022, trabalhar 2 anos, o tanto que elas já estudaram, tantos anos sem ter esse direito reconhecido. Então, assim, e a gente, outra coisa, é alterar a estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Aumento de despesa ilusório para o nosso município, e você não está mudando a estrutura, você está dando direito a qual foi esquecido. Você não está mudando, você, inclusive, que elas entraram um pouco até abaixo, porque se você pegar todas as tabelas já dão um diferencial, elas perdem 0,12%, mas ainda assim é um direito. Eu acho que a gente precisa reconhecer o pouco, mas pelo menos esse pouco seja realmente reconhecido. Então eu conto com o voto de todos os colegas. Com a palavra, o vereador Chapadinha. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu acho até uma injustiça não passar esse direito a esses profissionais. Como o vereador Márcio falou, que estão à frente desse trabalho, principalmente agora, nessa época da pandemia. A única coisa que me chateia, senhor presidente, é por que esse projeto ele não veio antes para a Câmara. Porque essa situação é desde a gestão anterior. E eu procurei pessoas do Executivo, por que somente agora? Porque com quem eu falei, disse somente agora me fizeram sabedor dessa situação. Então aqui eu parabenizo até o Executivo por essa preocupação no momento em que souberam, já providenciaram a vinda deste projeto para a Câmara. E aí eu falo, quem estava sabendo dessa situação, por que não cobrou antes? Por que deixar para o último ano da gestão? Sabemos que o último ano tem um período também em que o prefeito possa passar essa situação. Então, senhor presidente, eu confesso para o senhor que essa cobrança deveria ter sido feita antes, porque esses profissionais é um direito deles adquirido. Já era para estar acontecendo, já era para ele estar recebendo esses benefícios dele. Agora o que acontece? Ninguém esperava também, lógico que ninguém esperava, que ia entrar essa lei complementar 173, que proíbe o Executivo a pagar. Então eu acho que é louvável o parecer do relator, até porque nós estamos dando uma oportunidade também dessas pessoas receberem os seus benefícios. Se o prefeito não acatar, mas ele pode enviar para a Justiça e mais uma opção, quem sabe a Justiça decidir essa situação também. Mas é um direito, é injusto essas pessoas ficarem sem receber, porque esse projeto é bem antes dessa pandemia. Tanto é que ele chegou aqui na Câmara no dia 14 de maio, no dia 25 ele foi votado e por pura, sei lá, o que aconteceu? Que no dia 27 o presidente assina essa lei complementar a 173, que causou todo esse transtorno. Sou a favor e quero aqui parabenizar a fala do relator, e expressou muito bem, e eu acho que o direito não pode ser tirado dessas pessoas. Meu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Bárbara. Boa noite novamente. Só quero dizer que eu também concordo, Márcio, você como relator dessa comissão, sabe as palavras, e para possibilitar essa evolução na carreira desses profissionais da saúde, eu acho muito importante, tantos anos que eles já vêm tentando, e agora é a hora, Márcio. Eles não podem mais esperar. Você imagina, com essa pandemia toda, todo esse trabalho que eles têm, eu acho que eles estão certos. Eles têm que correr atrás mesmo, a gente tem que tentar dar esse veto do prefeito, e parabéns, Márcio. Com a palavra, o vereador Pastor Adilton. Senhor presidente, só trazer mais um esclarecimento aqui à população, que não é um aumento de salário, é apenas uma correção. Então eu acho que nada mais do que justo isso, não está aumentando em nada, é apenas uma correção. Obrigado, senhor presidente. Presidente,
correção. Palavra Só uma correção, pastor Adilton, não é uma progressão, tá? Uma progressão horizontal, tá? Com a palavra, vereador Manuel. Boa noite, companheiros vereadores. Eu vejo uma atitude, meus colegas Rose, todos vocês são meus colegas, mas como nós estamos nessa comissão, Rose e Márcio, uma atitude de consciência, de consideração. Nós fomos eleitos para fazer isso. O presidente bateu um projeto lá, mas nós estamos no nosso município. Existem 3 leis: federal, estadual e municipal. Eu acho que a iniciativa que vocês dois tomou foi fundamental. Eu cheguei aqui, estive conversando com alguns dos funcionários, principalmente com o pastor Adilton, e meu parecer foi favorável, porque se nós não olhar para esse povo, quem é que vai olhar? E principalmente você, Rose, que vive na saúde, vocês sabem o risco que vocês correm aonde vocês estão trabalhando. É um direito delas e nós não podíamos fazer sem justiça, tirar os direitos que eles têm. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Bom, eu não podia deixar de realmente agradecer ao Ralph, o secretário de saúde, porque quando o secretário está à pasta à frente, ele direciona as despesas daquela pasta. Então, até de repente justificando, né, que tipo assim, existe uma necessidade, um conhecimento que todos nós, eu acredito que a Bárbara, o Márcio, o Clóvis, eu acredito que o Favini, as meninas andaram procurando, até o pastor Adilton também, eu sei que muitas delas procuraram nós, mas existe uma vontade e algumas situações que a pasta, que o gestor da pasta precisa direcionar. Então, o momento, infelizmente, desde 2016, desde que a gente chegou nessa casa, é uma luta constante, principalmente quando se fala de plano de carreira. Então, assim, parabenizar o Ralph, porque eu vejo nele a vontade de fazer o melhor, o lado humano de reconhecer pessoas. E eu sempre falo que gestão pública já é muito diferente, mas gestão de pessoas é muito especial e reconhecer esses profissionais é uma gestão de pessoas que é importantíssima. Então, assim, parabéns, Ralph, por você realmente apoiar essa situação e você definir isso, e a gente está aqui para juntar forças e assim a gente fazer a diferença. Eu também tenho aqui agradecer, não só agradecer, parabenizar por essas atitudes da comissão, dessa comissão e de todas as outras comissões que têm feito um belo trabalho, porque todos os projetos que por aqui passaram, eu tenho a certeza que todos eles foram lidos, estudados. Aqueles que têm algum problema, que têm alguma dificuldade ou qualquer, deixa qualquer coisa que não seja transparente, a gente tem feito esses debates com o Poder Executivo, com as comissões e com os órgãos competentes para deliberar sobre isso, e as coisas têm acontecido de uma forma bastante harmônica até a presente data. Então, esse aí demonstra que nós, todos nós, Câmara Municipal de Sapezal, temos sim as nossas opiniões, os nossos estudos, e não somos dependentes, e não somos, temos as nossas opiniões. Esse parecer, ele veio a calhar muito bem, porque as pessoas que estão dentro desse plano, elas não têm culpa dessa pandemia, e veio essa lei para interditar essa progressão nesse salário dessas pessoas, que já é um fato, que eles já têm o direito retroativo, como já foi falado, desde a gestão anteriores. E agora, esse é um motivo o motivo principal da qual foi vetado, porque o prefeito tem uma lei, mas nós aqui, principalmente a comissão, derruba o veto do prefeito, porque isso aí não é uma questão agora, de momento, é uma questão já de muitos anos que essas pessoas vêm sofrendo e não vem sendo feita essa correção, conforme essa projeção, conforme está estabelecido na lei. Tá? Parabéns
a toda a comissão, porque nós estamos sempre estudando e analisando tudo aquilo que aqui se passa. E de acordo com o que determina o inciso 8º do artigo 157 do regimento interno desta Casa de Leis, este projeto depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Só quero dizer aos senhores aqui, nobres colegas vereadores, a título de orientação, nós vamos estar votando aqui o veto do projeto de lei 012. Então, quem é a favor de derrubar o veto tem que dizer não, tá bom? Só a título de orientação. E vamos prosseguir com a votação nominal e por ordem alfabética. Os senhores vereadores deverão dizer sim se favorável ao veto e não se contrário ao veto. Vereador Adilton Francisco dos Santos. Voto não, senhor presidente. Vereadora Bárbara Bongiolo Saquete. Não. Vereador Clóvis Jarqueschi. Não, senhor presidente. Vereador Francisco Erinaldo Cardoso de Melo. Não, senhor presidente. Vereador José Carlos Gomes da Silva. Não, senhor presidente. Vereador Márcio Jorge Bonifácio. Não. Vereador Manuel Nascimento da Silva. Não. Eu, vereador Osmar Aparecido Favini. Não. Vereadora Rosiane Aparecida Francisco. Não. Declaro mantido rejeitado o veto por unanimidade. Rejeitado o veto por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer das comissões competentes referente ao projeto de lei de número 010 de 2020. Caneta? Parecer das comissões Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento, Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio, Turismo, Educação, Saúde, Assistência Social, referentes ao projeto número 010/2020. Conforme previsto no artigo 60 do regime interno da Câmara Municipal de Sapezal, a análise do projeto de lei foi realizada em conjunto, analisando o referido projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais, de formalidade gramaticais. Recomendamos a apresentação de emenda modificada no projeto. Emenda modificada. Altera-se a redação do caput do artigo 28, passando a ter a seguinte redação. Artigo 28. Para fins de adequar a estrutura do orçamento às necessidades técnicas decorrentes da execução de metas fiscais e fiscais, ficam o Poder Executivo e Legislativo, por meio do ato próprio, na medida das necessidades, autorizados a alterar a programação orçamentária fixa para o exercício até o limite de 15% do orçamento aprovado, utilizando nos recursos de formas previstas na Lei Federal 4.320 de 64.
Justificativa. A referida emenda vem diminuir o percentual estabelecido para abertura de créditos adicionais suplementares cujo limite de 20% para o limite de 15%. A diminuição do percentual não engessa o orçamento municipário e o Poder Legislativo não deixa de atender à recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. No mais, a proposição atende às formalidades legais e constitucionais exigidas, podendo ser deliberada sob soberano plenário desta Casa de Leis. Assim, relatamos e assinamos sala de reunião da Câmara Municipal de Sapezal aos 9 dias do mês de julho do ano de 2020. Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, Márcio Jorge Bonifácio. Com o relator, presidente, Rosiane Aparecida Francisco. Com o relator, membro, Manuel Nascimento da Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Relatora, Rosiane Aparecida Francisco. Com a relatora, presidente, Márcio Jorge Bonifácio. Com a relatora, membro, Francisco Erinaldo Cardoso de Melo. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Relator, Manuel Nascimento da Silva. Presidente, com o relator, Bárbara Bongiolo Saquete. Com o relator, membro, Clóvis Jarqueschi. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Relator, Francisco Erinaldo Cardoso de Melo. Com o relator, presidente Adilton Francisco dos Santos. Com o relator, membro, José Carlos da Silva. Coloco em discussão o parecer. Com a palavra o vereador Márcio. Bom, nobre colegas, quero justificar essa mudança que hoje o prefeito ele tem 20% no orçamento e a comissão vem fazer essa alteração para 15%. Isso é para atender uma recomendação do Tribunal de Contas. Quero dizer que, embora o prefeito tenha 20% no seu orçamento, em nenhum momento foi utilizado esse valor, embora ele pudesse, embora ele tivesse autorização dessa Câmara para isso. Todos a suplementação orçamentária foram aprovadas por nós aqui nessa Casa de Leis, após parecer técnico do setor de contabilidade, parecer técnico do setor jurídico e análise de cada um dos nobres colegas. Então, penso que o Poder Executivo ele foi muito responsável e muito sábio, porque uma vez que ele manda os projetos de lei de suplementação orçamentária para essa Casa de Leis para ser votada, ele está também dividindo com a gente a responsabilidade da gestão desse orçamento. Então, eu quero dizer, se salvo engano, nunca se passou de 7% o valor usado, e quando usou foi para a questão de folha de pagamento. Então, não é à toa que a gente ficamos aí com uma aprovação em relação à população sobre a gestão do prefeito. O prefeito vem fazendo uma boa gestão, ele vem fazendo um excelente trabalho. Eu penso que prova de que o orçamento do município está sendo bem executado é nós olharmos aí o canteiro de obras que Sapezal é hoje. Todos os bairros têm uma obra em andamento. E acredito que os nobres colegas vereadores têm feito isso. Então, é muito tranquilo para mim, enquanto relator da CCJ, vir aqui dizer que não me arrependo de ter dado esse orçamento de 20% para o prefeito no meu relatório anterior. Então, assim, eu acho que ele tem dividido essa responsabilidade com nós, e nós, enquanto vereadores, temos estudado muito bem os projetos para que nós possamos aprovar o que realmente é necessário para o desenvolvimento do nosso município e fazer os trabalhos de excelência aqui para os nossos munícipes. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Manuel.
Mas, tudo bem, você ser a favor ou ser contra é um direito de qualquer um vereador, viu? Isso ninguém pode tirar o direito. Mas, Márcio, sempre eu falei, 20% é demais, 20% é demais, 20% é demais. E agora levemos um puxão de orelha do Tribunal de Contas. Quer dizer, o Tribunal de Contas legislou por nós nesse orçamento do ano que vem. Obrigado. Com a palavra o vereador Márcio. Eu não entendo uma recomendação como um puxão de orelhas, né? Eu penso que essa recomendação cabe à comissão, cabe a cada vereador, se ele segue ou não. Eu penso que nós estamos aí com os orçamentos, os balancetes que foram encaminhados para nós, para os estudos, e a gente viu o quanto foi feito, o quanto esse orçamento foi transformado em benefício no nosso município, né? Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Chapadinha. Senhor presidente, quando o Tribunal de Contas ele dá essa orientação, eu entendo até devido à quantidade que foi usado. Como o município tem essa receita que tem, e apenas o que foi usado, salvo engano, como o colega falou aí, que também não tenho esse número aqui preciso, o máximo que ele usou foi 7%, eu acredito que tem prefeito que não merece 3%. Mas o nosso, graças a Deus, nós temos a confiança de poder ceder até mais. Porque quando tem algo que nem precisava ele mandar para a Câmara, ele ainda manda, então não tem o que nós desconfiar, apenas estamos aqui obedecendo um conselho, o conselho nunca é demais, é uma orientação, e eu sou a favor que realmente essa quantidade é um número bom, o prefeito é de confiança, então nós podemos ceder sim esses 15%. E ao relator, eu digo que foi muito bom ter acatado essa sugestão, porque assim você anda sobre a orientação e não com decisões particular pessoal. Obrigado. Bem, pessoal, com relação a esse percentual do orçamento, como já todos disseram aqui, isso aí é uma sugestão do Tribunal de Contas, né? Então, a gente obedecer nunca é demais. Como a gente já foi falado aí, dos nobres colegas, o prefeito nunca ultrapassou do limite, do ponto de 7%, então com 15 também não vai fazer diferença, 15 ou 20 para ele não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Coloco em votação o parecer. Quem concordar permaneça sentado e quem discordar levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade o parecer. Apreciação e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 010 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da lei orçamentária do município de Sapezal, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2021 e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto de lei de número 010 de 2020, conforme apresentado, conforme o parecer. Encerrada a ordem do dia, eu deixo a palavra livre para as ponderações finais. Lembrando aos nobres colegas vereadores que logo em seguida, ao encerramento dessa sessão, todos nós assinamos aí a convocação para uma sessão extraordinária para deliberar sobre esse projeto 010 de 2020, que trata exclusivamente da LDO. Então, fica a palavra livre para as ponderações finais, por um tempo máximo de 3 minutos.
Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acabei de receber aqui, o nosso município hoje está com 1.435 notificações em caso de Covid, 399 casos confirmados, e nós estamos com investigação 305 e tem 222, com a graça de Deus, curados. Então, assim, e hoje à tarde eu estive uma hora, quero parabenizar literalmente toda a equipe de saúde, porque assim, eu tive hoje à tarde na unidade 3, onde eles concentraram médicos, a pessoa já entra, ela já é consultada, ela já sai com a medicação e ela já sai com o exame coletado. Eu passei por lá, eu saí, era mais de 6 e pouquinho da tarde, ainda eles estavam lá trabalhando. Eu acho que esses profissionais precisam ser valorizados a cada dia. Nós temos que levantar uma bandeira muito grande em tudo que for para homenagear esse povo que está nessa luta diariamente, parabenizar com toda certeza toda a equipe da Secretaria de Saúde, de Manduca a Caducano, todos, né? Então, assim, eu queria externar a minha gratidão, o meu respeito a todos os profissionais que ali trabalham. E, assim, de uma maneira muito especial, pelo amor de Deus, gente, vamos se conscientizar a questão da contaminação, a questão do isolamento social, a questão de tentar ficar mais um pouco em casa, de ir ao supermercado o mínimo necessário. Então, assim, se cuidem, se preservem, porque é uma doença totalmente que ninguém sabe. Com a graça de Deus temos muitos curados, com a medicação também, mas, assim, existe um cuidado que é preciso ser tomado por todos nós. E, mais uma vez, só desejar uma boa noite, com a graça de Deus. Com a palavra, o vereador Chapadinha. Senhor presidente, demais colegas, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar cada colega, e principalmente o nosso presidente, o Osmar Favini, porque nós temos que reconhecer uma coisa. O Favini, ele foi um grande articulador nessa busca desse transformador de energia para Sapezal, junto ali com a nossa querida Jocélia e a equipe ali do Executivo. Não podemos tirar de nenhum vereador, desde aquelas baixas assinadas que fazia, as reivindicações que eram feitas, tudo aquilo somou muito, e aquilo reforçou para que chamasse a atenção de pessoas lá em Cuiabá. Então, Osmar Favini, parabéns pela sua ação, pela sua atitude, pelas pessoas que lhe auxiliaram, que lhe atenderam, que lhe ouviram. Você está entendendo? Certo que temos que parabenizar aqui também o senhor, o presidente, não me lembro aqui o nome dele agora. Você pode me falar, por gentileza? Riberto, o senhor Riberto, que honrou com a sua palavra. O que ele prometeu, os 2 compromissos que ele fez com o Sapezal, ele honrou com o transformador da escola e também com esse transformador aumentando a potência da energia para o nosso Sapezal. Aproveitando aqui um pouco a fala da colega Rose, não posso deixar de confirmar que realmente a nossa equipe da saúde está fazendo um trabalho excelente. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão lá no hospital falando do atendimento, da forma como as pessoas estão cuidando. Eu sou prova de como a equipe da saúde atende as pessoas que estão em casa, que estão se tratando. Eles ficam monitorando, ligando, querendo saber. Parabéns para essa equipe. Estão aí correndo risco, colocando a sua saúde também em situação difícil, mas por vida. E eu digo, não existe na face da terra nada mais importante do que vida. Jesus, ele morreu por vidas. Ele morreu pelo ser humano. Todas as coisas foram criadas por Deus, mas Jesus morreu pelo ser humano. Que Deus abençoe essas pessoas, dê graça, saúde, sabedoria e proteção em todo o tempo, no nome de Jesus. E que todos durmam o sono do justo, no nome de Jesus. Com a palavra, vereador Manuel. Eu
sempre falo também, senhor Chapadinha, que o suporte da vida é a saúde. E a saúde vida sem saúde é uma vida atropelada. Jamais a gente deve deixar de agradecer esse povo tão importante, que na hora que a gente está na pior, a gente procura eles. Mas, senhor presidente, eu preciso falar com Márcia Rose. Eu queria que o senhor deixasse nesse momento falar. Rose Márcia, não é o presidente só. Nós temos uma comissão que se chama Legislação, Justiça e Redação Final. Está escutando, Rose? Está escutando, Márcia? Legislação, Justiça e Redação Final. Todos os atos que acontecem fora da Câmara é a Justiça. Mas quando acontece dentro da Câmara, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para pôr moral e respeito, eles têm que tomar a providência. Eles têm que tomar a providência. Você sabe como nós devemos chamar uns aos outros aqui? Sabe, né? Todos vocês sabem, né, Rose? Vossa Excelência. Por ódio, por raiva que eu tenho. Não é de ser vergonha, mas... E essas providências, além do senhor presidente tomar as providências, a Comissão de Legislação e Justiça tem que pôr respeito dentro da casa. Porque quem quiser brigar, vá para as esquinas, vá para o bar, aqui dentro não pode. Desculpe, senhor presidente, eu saí. Então, coisa, mas eu precisava. Muito obrigado. Bom, eu também quero aqui agradecer as palavras do Chapadinha aqui, pela gratidão e agradecimento com o pessoal da Energisa, que eu também confesso que fiquei muito lisonjeado com a atitude do presidente Roberto, que realmente cumpriu, prometeu e cumpriu. Né? Como eu falei na tribuna, mas assim, que Deus abençoe e vamos estar junto aí com esse pessoal, com essa equipe da Energisa, que é uma equipe de excelente qualidade, pessoas boas, que também tem um comprometimento com a população aí, com a sociedade do modo geral. Parabéns, mais uma vez, equipe da Energisa. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta sessão às 20h48. Sala da sessão da Câmara Municipal de Sapezal, aos 13 dias do mês de julho do ano de 2020.